Dando sequência, então, vamos falar sobre a classificação dos fungos através do novo sistema que está vigente. Aqui nós temos uma tabela mostrando o avanço, né, dos fungos e as relações com classificações anteriores. A última, conforme eu tinha falado, que eu estava lançando como base, era esse reino dos fungos, com Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e Mitospóricos, que era um filo à parte, que não tinha muita característica genética, era só por uma característica de reprodução. Agora já mudou. A atual, então aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4 filos propriamente ditos e mais um agrupamento, e agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filos e mais um agrupamento, tá bom? Então nós temos, esses são os filos nesse sistema de classificação. Chytridiomycota, olha o nome, Neocalymastigomycota, Blastocladiomycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota, Basidiomycota e os chamados fungos anamórficos. Nós vamos agora passar uma informação geral sobre todos esses grupos para finalizar a aula sobre fungos, ok? Então vamos lá. Primeiro, de que forma você faz essa classificação? A taxonomia fúngica, ela sempre foi baseada em características citológicas e morfológicas. Então, ele sempre levava em consideração a estrutura da célula, características celulares e características de morfologia estruturais. Agora, com as novas ferramentas genéticas, principalmente, e também bioquímicas, foram acrescentadas essas bases que ainda são utilizadas. Não vou dizer que foram abandonadas as características citológicas e morfológicas, mas adicionou-se a elas técnicas bioquímicas e técnicas moleculares, como, por exemplo, PCR, sequenciamento de DNA, cromatografias, e todo esse aparato em que você consegue esmiuçar as estruturas fúngicas estão sendo utilizados, e por conta disso, essas divisões, ou seja, essas classificações, ainda em breve, de repente, pode sair um novo artigo sugerindo e acabar sendo aceito pela Sociedade de Micologia, né, mundial, que cuida dessa questão taxonômica, e você pode ter uma alteração nesse sistema que eu comentei anteriormente de 7 filos, e a gente acabar mudando para outros filos que podem surgir aí, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, se eu retornar aqui, ó, este filo que era Chytridiomycota, foi subdividido em mais esses dois. Por quê? Descobriram que existiam características muito distintas que não tinha como colocar no mesmo grupo. Mas como se descobriu isso? Através de exames mais apurados e mais detalhados, genéticos e bioquímicos, para relacionar e estabelecer uma não correlação, ou seja, esse grupo e esse grupo, na verdade, os fungos que fazem atualmente parte deles, eram todos colocados como Chytridiomycota. Agora não, você tem características específicas, mas todos esses três aqui têm uma característica comum. Lembra? Zoósporo, tá? Então, esporos móveis em ambiente aquático. Esta característica é comum de Chytridio, de Neo e de Blasto, tá bom? Vamos continuar então para os próximos slides. Chytridiomycota. Então, vamos falar um pouquinho do Chytridiomycota. O hábitat, se ele produz zoósporo, ele vai ter água doce e água salgada. Água salgada, propriamente dita, de praia mesmo, com alto teor de salinidade, é extremamente raro você encontrar. Mas água salobra, de área de estuário, é muito comum você encontrar esse fungo.
Como tem água em abundância, é claro que ele vai produzir, ele tem como característica a produção de zoósporo. São saprófitos aquáticos, ou seja, vivem em matérias orgânicas mortas, e eles se subsistem, ou seja, extraem os seus nutrientes deste material. Como característica básica, formação de zoósporo flagelado, ou seja, tanto na reprodução sexuada quanto na assexuada, tá certo? É a formação de zoósporo, e são saprófitos aquáticos, ok? Vamos para o outro grupo. Ó, aqui o esporo flagelado. Aqui é estrutura, tá? Onde aqui tem uma hifa e aqui dentro você tem os esporos, os zoósporos. Aqui também, ó, uma estrutura globosa e dentro dele você vai ter os esporos, que são os zoósporos, tá bom? Já nesses outros dois filos, neo e blasto, eu nem vou falar o nome completo deles, por favor. Já falei no comecinho, agora vocês façam a leitura para entender. Eles apresentam algumas diferenças se comparados ao quitrídeo, ou seja, todos eles têm zoósporo, isso é comum. Mas o que pode variar e o que determina, de repente, ele está em quitrídeo, em neo, em blasto? Por exemplo, o número de flagelos, e os neo, por exemplo, são encontrados em sistemas digestivos de mamíferos, além de ambientes anaeróbicos terrestres e aquáticos. Já os blasto são habitantes restritos de água e solo e parasitas de insetos. Aí você está vendo. É claro, existem outras características mais marcantes, existem, mas para nosso efeito aqui de aprendizado geral, o que vale é o seguinte: os três grupos, os três filos, quitrídeo, neo e blasto, produzem zoósporo, ok? Aqui, um outro filo, Microsporidia, tem como característica básica, ele se difere de outros porque ele não tem mitocôndria, gente, tá? Ele não tem mitocôndria, ele é eucarioto, mas ele não tem a mitocôndria. É a única organela que ele não possui. Não tem, pelo menos se desconhece, o flagelo, e são parasitas obrigatórios de animais, comumente atacando peixes e insetos. Então aí a gente tem um slide aqui, ó, de um peixe com uma espécie de uma micose, né, um tumor aqui, bem profundo, né, em que você tem as estruturas fúngicas em seu interior, tá? E aí antigamente eles faziam parte de outros grupos, e eles foram incluídos no reino dos fungos após estudos filogenéticos, ou seja, a genética ultimamente tem sido uma ferramenta extremamente útil no processo de classificação, não só de micro-organismos, mas de uma maneira geral dos seres vivos, tá bom? Outro filo, Glomeromicota. Nesse filo você tem um dos representantes mais expressivos, são as micorrizas, ou seja, aquela associação do fungo com a raiz de planta. O antigo filo Zigomicota, lembra lá naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente? Aqui vamos mostrar de novo para vocês. Aqui, ó, Zigomicota. Esse Zigomicota, ele foi absorvido, tá, por esse novo filo, tá certo? Então ele foi absorvido por esse novo filo. E como característica básica, ele tem as hifas aseptadas, vocês já viram isso, ou seja, não tem septos, e formam zigosporângios na reprodução sexuada, ou seja, é aquela formação dessa estrutura aqui, ó, após a fusão, né, dos gametângios, ou seja, a plasmogamia, a cariogamia, formam um zigoto, um zigosporângio jovem, ele matura e você vai ter aqui, né, essa estrutura, esse zigosporângio já maturado, que vai encontrar um ambiente propício e vai germinar e desenvolver
um novo fungo. É interessante esse exemplo, né, de um glomeromicota, porque aqui você tem a reprodução assexuada, ou seja, o fungo produz o esporo germina, forma a estrutura da hifa, essa hifa forma novamente hifas sexuais, vamos dizer assim, assexuadas, que produzem esporos, jogam esporos no ambiente e assim por diante. Então aqui é de um fungo, digamos assim, A. Aqui um fungo B, a mesma coisa. Ele joga esporo no ambiente, o esporo germina, formam hifas. Essas hifas formam novas estruturas, essas geram esporos, os esporos são eliminados e assim por diante, né? Então você tem aí, e esse é o fungo que a gente chama B. Num determinado momento, este fungo A pode encontrar com o fungo B, se reconhecer e haver a interação, formando o zigosporângio que vai ser germinado. E a partir disso, ele germina, tá? E pode produzir aí, né, através disso, formar estruturas germinadas, formando novos aqui, ou novos aqui, e depois fazendo a fusão. Ou seja, uma sequência enorme aí de possibilidades, mas aqui representa reprodução assexuada, esse ciclo, assexuada, esse ciclo, e a reprodução sexuada, quando há fusão do material de ambos para formar aqui a estrutura. Tá bom? E o ascomicota é outro filo. Qual é a característica dele? Primeiro, ele é um dos maiores filos existentes hoje, identificados. Aproximadamente 75% das espécies fúngicas já descobertas estão neste filo. Quais são as características gerais? Tem micélio septado, ou seja, aquele que tem compartimentalização. Sua reprodução sexuada forma ascos, lembra? Ascomicota, forma ascos. Dentro dos ascos você tem os ascósporos, que são em número de 8. Como é que chama a estrutura, né? Então, o asco é formado dentro de um ascocarpo, que é aquela estrutura formada a partir da reprodução sexuada. Quando a estrutura é aberta, em forma de taça, conforme aquele desenho que eu mostrei já para vocês, aquela estrutura, tá? O ascocarpo é chamado de apotécio. Se ele é totalmente fechado e na maturidade ele rompe liberando tudo, é cleistotécio. Se ele tem um botão em cima com um poro, é peritécio. Olha aqui o asco, conforme aquele desenho, com os ascósporos dentro. E aqui a estrutura, olha aqui, tipos de ascocarpo. Ascocarpo, ou seja, o que é o ascocarpo? É a estrutura formada da reprodução sexuada. Ou seja, dois fungos ou o mesmo fungo na reprodução sexuada formam uma estrutura. Que estrutura é essa? É o ascocarpo. Como ele pode ser? Aberto, onde você vai ter os ascos aqui dentro, os ascósporos. Pode ser totalmente fechado, e você tem aqui, ó, os ascos com os ascósporos dentro. Ou você pode ser um peritécio, ou seja, é uma estrutura globosa, semiglobosa, em que você tem uma abertura e aqui dentro você tem os ascos, né, os sacos, os ascos com os ascósporos dentro. Então, esses são os tipos de ascocarpos que podem ter, que tem uma identificação morfológica para taxonomia. Se um fungo produz um apotécio, opa, ele pode ser de um grupo tal. Se ele produz um cleistotécio todo fechadinho, opa, ele pode produzir outro. Se ele produz um peritécio, ele pode ser de um ou terceiro grupo, tá? Então, isso também auxilia na classificação. Ainda no ascomicota, o hábitat cosmopolita, encontra em tudo quanto é lugar. Solo, água, planta, animal. Qual é o modo de vida? Pode viver saprofiticamente, decompondo os mais diferentes materiais, seja excrementos, madeira, folha, o que tiver, tudo material morto. Pode parasitar planta,
ou seja, o Ascomycota tem dentro dele, desse filo, o maior número de espécies que causam doenças em plantas, podem parasitar insetos, podem parasitar peixes, podem viver em simbiose, ou seja, aquelas associações mutualísticas, né? Líquen, alga com fungo, ou ectomicorrizas. Micorriza, nós temos 2 grupos. Então, aqui apareceu ecto, então é interessante a gente falar. As micorrizas, que são associações entre algas, entre fungos e plantas, podem ser de 2 grupos. Ectomicorrizas e endomicorrizas. Então, ecto, a gente vai lembrar para o lado de fora. Mas fora de onde? Quando o fungo ele se juntar à raiz, ao sistema radicular da planta, as suas estruturas, a estrutura do fungo, vai penetrar nos espaços intercelulares, ou seja, entre as células do sistema radicular. Então é por isso que nós chamamos de ectomicorrizas. E sobre a superfície delas. Quando a gente fala endomicorrizas, é uma associação do fungo, das hifas, mas não entre, ou seja, as hifas penetram dentro das células da raiz. É por isso que é endo, tá? Então eles vão se formar e vão crescer dentro das células da raiz da planta. Então essa é a diferença entre ectomicorriza e endomicorriza. Qual a importância desse filo, Ascomycota? Dentro dele tem alguns fungos que têm importância médica, produção de antibiótico, por exemplo, o penicillium, ele faz parte do Ascomycota. Tá bom? Doenças causando em plantas e animais, pneumociste carine, micotoxinas causadas, por exemplo, pelo Aspergillus, tá? E espécies comestíveis de alto valor, a gente tem, por exemplo, as trufas. Está aqui o exemplo, né? Ou seja, uma estrutura, olha aqui a estrutura sexual do fungo, tá? Em que ela pode ser pequenininha ou pode ser uma trufa grande, isso depende da raridade, né? Quanto maior for, mais rara é a trufa. Se vocês pesquisarem aí pela internet, vocês vão ver que antigamente se usava muito porco, algumas espécies de porco selvagem ou porcos que eram domesticados, que levavam para as florestas e clima temperado, e eles farejavam a trufa, porque a trufa fica um pouquinho abaixo da superfície do solo. Então é muito difícil para o homem detectar a presença dela. E o homem não consegue cultivá-la em áreas de produção, como por exemplo o shiitake e o champignon. Então ele não consegue produzir. Então a trufa só acontece naturalmente. E por isso mesmo é muito difícil e muito rara. E isso faz com que o preço dela seja extremamente caro e cada trufa tem um sabor único. Por isso o preço elevado. E por isso que se batizou o nome de trufa de chocolate, porque a casca mais grossa e a parte interna mais esponjosa, mais leve, como aquela trufa de chocolate que nós conhecemos. Tá bom? Aqui, ó, um Saccharomyces, tá? Um Ascomycota, na fase, lembra que o fungo pode ter a estrutura assexuada ou sexuada. O filo Ascomycota, na sua estrutura assexuada, porque o fungo também se reproduz assexuadamente, desta espécie específica, Saccharomyces, tá aí, pode gerar a levedura. Então tá aqui a gemulação, olha aqui, ó, a célula mãe e uma célula filha, bem pequenininha, maior, bem maior, iniciando o processo de separação e já separada. Então a gente conseguiu, aqui tem numa única foto, consegue todas as etapas aí do processo de gemulação, ou seja, a produção de broto da levedura, que faz parte do grupo do Ascomycota. Basidiomycota, esse é um grupo bem conhecido onde estão os cogumelos, tá? Então, os cogumelos estão dentro do Basidiomycota. Então, cosmopolita, encontra em tudo quanto é lugar, são predominantemente saprófitos, ou seja, vivem decompondo ou vivendo em materiais em decomposição.
Aqui nós temos alguns exemplos que, inclusive, os fungos, ó, é um grupo grande, diverso, incluindo espécies desde microscópicas até visíveis. Então, aqui a gente tem alguns cogumelos. Esses são utilizados, inclusive, para extração de corantes, ó, vermelho, azul, né? Então, variando da espécie, eles podem ser utilizados na biotecnologia como corantes e tem N outras utilidades aí desses fungos do reino, do filo Basidium micota. Características gerais: os esporos sexuais externos, então, são basidiósporos. Por quê? É Basidium micota, basidiósporos, produzidos aonde? Em basídio. E aonde está esse basídio? Num basidiocarpo. Lembra lá? Ascocarpo, asco, ascósporo. Basidiocarpo, que é o cogumelo, basídio, que é a estrutura que vão gerar basidiósporos. Em número de quantos? 4 esporos. Então tá aqui, ó. Aqui você tem um basídio e na extremidade de alguns deles aqui você tem os esporos, que são os basidiósporos. Então são formados 4 deles em cada basídio. Aqui, olha aqui, uma estrutura, ou seja, basidiocarpo. Um fungo encontrou outro fungo, reprodução sexuada, fusão dessas hifas, formação da estrutura sexuada, que é o basidiocarpo, que para nós comumente a gente chama de cogumelo, e dentro deste cogumelo, naquelas áreas onde é que ficam as lamelas, na parte inferior do chapéu, nós vamos encontrar o quê? Os basídios, que num processo de maturação, de divisão, formam 4 esporos, que são os basidiósporos. A partir do momento que esses esporos entraram na fase de maturação, eles são liberados pela ação da chuva, que bate no chapéu do cogumelo, agitando e provocando a soltura, pela ação do vento, ou seja, são diferentes formas que esse esporo vai soltar. E, a partir do momento que os esporos são liberados, este cogumelo murcha e se decompõe. Ou seja, quando você encontra já um cogumelo caído, já tombado, né, no ambiente, lá no meio da grama ou qualquer lugar assim, significa que ele já liberou os esporos e agora ele está entrando num processo de decomposição, vai ser decomposto e toda a estrutura de sais minerais, tudo que ele é composto, vai para o solo e vai servir de nutriente para outros ciclos e outras estruturas presentes no solo, ok? E qual é o habitat? Fungos essencialmente terrestres, são comestíveis, champignon, shiitake, boletos, né? São vários os fungos que são comestíveis. Pleurotos, podem ser venenosos, eu já citei alguns exemplos anteriormente, podem produzir, através de metabólitos secundários, aromas, corantes, né? Enzimas, podem produzir várias coisas. Então, no modo de vida, decompositores, principais agentes de decomposição de celulose e lignina, ou seja, eles estão intimamente relacionados ao processo de reciclagem de material nas florestas. Simbiontes, também, ó, ectomicorrizas a gente encontra também aqui, ou seja, não encontra só em ascomicota. Ascomicota tem a maioria das micorrizas, mas aqui nós temos também micorrizas em Basidium micota. E patógenos também atacando plantas, nós vamos encontrar Basidium micota. Então aqui a gente tem exemplos: boletos, agáricos, shiitake, shimeji, cogumelo do sol, champignon, né? São todos comestíveis. Venenosos, que eu já comentei, aqui a gente tem a amanita, que é o principal exemplo, é o mais assim gritante do ponto de vista até de coloração. Tá certo? E modo de vida, decompositores, conforme eu havia comentado. E finalizando, o grupo dos anamórficos. Anamórficos é um grupo em que, conforme está dizendo o texto, que a reprodução assexuada é predominante.
e a reprodução sexuada ou é ausente, ou é desconhecida, ou foi perdida. E são saprófitas, vivem na superfície aí, saprofíticos, decompondo material orgânico morto. São parasitas de animais e de plantas também. O que é interessante aqui, vocês viram que todos os outros 7 filos têm características que eu comentei no princípio, de estrutura, características genéticas, características morfológicas. Isso tudo que diferencia os 7 filos. Já esses anamórficos é um agrupamento. Por que um agrupamento? Porque aqui você não tem uma definição genética, você não tem uma definição morfológica, você não tem uma definição bioquímica. Você tem um agrupamento de fungos que predominantemente tem só a reprodução assexuada. A partir do momento que você descobre a reprodução sexuada, caso ele tiver, você verifica se a reprodução sexuada se encaixa num daqueles 7 grupos. Se ele se encaixar, ele sai do anamórfico e automaticamente é colocado lá. É por isso que aqui é colocado a reprodução assexuada é predominante. Ah, pode ter reprodução sexuada? Pode. Mas se eu tenho uma única espécie que tem uma reprodução sexuada que não se encaixa nos outros 7 grupos, 7 filos, para que eu vou criar um filo para englobar apenas uma espécie? Mantém ele aqui. Quando você começar a ter um grande grupo de fungos que estão aqui, um número determinado de espécies que estão aqui nos anamórficos e que tem a mesma característica sexual, aí a gente cria um novo grupo, distinto daqueles que já existem. Existem outros que realmente não tem como a gente saber porque não tem fase sexuada. Então você não consegue colocá-lo lá. Porque vocês perceberam que todos aqueles filos que eu citei, todos eles têm estruturas sexuadas. Então, se um fungo não tem estrutura sexuada, ele não pode ser colocado dentro daquele grupo. Por isso que ele está nesse agrupamento que a gente coloca, chamado de anamórfico. Tá bom? E aqueles que perderam a capacidade, ou seja, não tem mais a capacidade de reproduzir sexuadamente. Então, eles ficam dentro desse grupo. Ok, gente? Era isso, a visão geral sobre fungo em termos de reprodução, sexuada, suas estruturas, suas características gerais, seus componentes principais celulares. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse módulo relacionado à micologia. Um grande abraço para todos e até a próxima.